Boa noite a todos, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos. Nossos irmãos encarnados e desencarnados. Nossos irmãos que já são frequentadores assíduos e quem está vindo pela primeira vez, sinta-se acolhido, abraçado pelos trabalhadores da casa e pela espiritualidade que aqui se encontra. Que a gente possa, nesses 30 minutos, nos esclarecer um pouquinho mais, também na frente do pilarzinho, né? E que a gente possa também refletir. Porque esse tema da noite, ele nos convida a uma reflexão. Mas é uma reflexão que eu tenho certeza que nós vamos nos encontrar nesse quesito. Que é o quê? Lá no capítulo que fala das bem-aventuranças, e entre elas, bem-aventurados os aflitos, tem um título que fala, se fosse um homem de bem. E aí, meus irmãos, são atitudes corriqueiras. O que quer dizer isso, Shirley? Quer dizer que são atitudes que a gente comete no dia a dia e a gente vai começar a se reconhecer diante delas. Por exemplo, quando alguém muito jovem desencarna, enquanto que alguém bem idoso, com bastante doença, continua vivo. Qual é o nosso questionamento? Nossa, tão jovem, por que o seu fulano que está lá, tadinho, no fundo de uma cama, nem consegue mais conversar, interagir, está lá. E aquele que tinha 18 anos, tão jovem, uma vida toda pela frente, desencarnou. E a gente continua. Nossa, deu filho? Aquela lá fazendo cirurgia, inseminação, tentando engravidar, tem dinheiro, não consegue. E aquela ali, uma pobre coitada, já tem um monte, está grávida de novo. E a gente continua os julgamentos. O que eu quero dizer com isso? Até onde chega esses nossos pensamentos e essas nossas frases? Onde a gente quer chegar? A gente está realmente questionando a providência e o desejo divino? Porque a gente acredita e a gente sabe que Deus não erra. E a gente também sabe que Deus não privilegia ninguém. Que Deus é soberanamente justo e bom. Se eu achar que alguém que me fez mal, de repente lá numa altura da vida, está doente, está estrupiado, está mal de dinheiro, faliu a empresa, se eu achar que Deus escreve certo por linhas tortas e que o castigo vem a cavalo, eu estou me achando grandona. Porque aquela pessoa me fez mal e agora ela está pagando. Aí eu já estou achando que é castigo de Deus. Então a gente não aprendeu nada sobre doutrina espírita. Porque não existe Deus castigar um filho e privilegiar o outro. Nós, enquanto seres infantis, né, na nossa encarnação, a gente não privilegia um filho e castiga o outro. Ah, eu não tenho filho, mas eu tenho 2 sobrinhos, eu tenho 3 afilhados. O que eu compro para um, eu compro para o outro. O que eu dou para um, eu dou para o outro. Às vezes eu dou até igual, para não ter briga. E aí Deus ia fazer isso mesmo? Ia me privilegiar, ia castigar aquela pessoa que teve uma desavença comigo, que me magoou, que falou coisas que eu não queria ouvir? Então, meus irmãos, essa é a reflexão da noite. Começando se colocando num degrau de igualdade. Que ninguém que reencarna, que está aqui na Terra, é privilegiado de Deus. Nós somos, sim, privilegiados de saúde, de família, temos que acordar de manhã, temos que agradecer, temos que, ao deitar, agradecer pelo dia, esse privilégio, sim. Agora, achar que Deus castigou alguém porque era eu que estava certa, aí nós realmente temos que voltar a estudar, aprender mais.
O mesmo se trata quando a gente usa essa questão. Se fosse um homem de bem, está bem essa frase lá no Evangelho. Referindo-se a um homem mau que escapa de um perigo, frequentemente dizemos, se fosse um homem de bem, teria morrido. Aquilo ali é vaso ruim, aquilo ali não quebra, né? A gente faz isso? Ó, o fulano, ó, tão bonzinho, ajudava todo mundo, tadinho. Mal o carro atropelou, já matou. O outro lá, ó, o irmão que não ajuda ninguém, é o egoísta. Não, e nem vai. E a gente continua com os nossos julgamentos, brincando de Deus. Ao dizer isso, até podemos estar com a razão. Muitas vezes, Deus dá um espírito de pouco progresso, uma prova mais longa do que daria um espírito mais evoluído. A gente já começa a aprender. Bom, se eu já sei ler, escrever, fazer continha, a minha mãe foi me matricular e tudo aquilo eu ia aprender no primeiro ano e eu já sei, eu posso passar para o segundo ano. Eu pulei uma etapa. Agora, se eu mal sei segurar no lápis, não conheço nem as cores, a minha mãe não dá nem para me botar no primeiro ano, vai me botar no prézinho, porque eu preciso aprender mais. E esses somos nós. Deus dá um espírito de pouco progresso, uma prova mais longa. Ou seja, eu tenho pouca virtude, eu tenho que aprender muito mais, eu tenho que perdoar mais, eu tenho várias coisas que eu tenho que resgatar. Então eu vou ter uma vida mais longa. Mas eu tenho só isso aqui de pouquinha coisa para resgatar. Então eu vou desencarnar antes. Porque realmente era aquele meu pedacinho de vivência na Terra, aquele meu tempo de vivência na Terra, foi o suficiente para eu cumprir, resgatar, né? Às vezes com alguém da família, ou com alguma missão que eu abandonei, porque a gente traz as nossas bagagens. Então, por isso eu tenho um período mais curto. Meus irmãos, quando a gente entende que reencarnação é oportunidade, a gente já não julga o porquê que aquele bom foi tão cedo e porquê que aquele mal está ficando. A gente já está entendendo, ó. Isso não é castigo de Deus e nem é privilégio. Isso é da conta de cada um. Quem somos nós na fila do pão? Tá bem na moda falar isso, né? Quem somos nós na fila do pão, para julgar quem deve ir, quem deve ficar, quem tem que engravidar, quem não tem que engravidar, quem ajuda, quem não ajuda, né? Que a gente também tem uma trave no nosso olho. Uma pessoa boa pode receber como recompensa por seus méritos o benefício de uma prova mais curta. De qualquer forma, ao dizermos a tal frase, ofendemos a Deus. Porque a gente não fala com esse conhecimento de causa. A gente fala porque a gente fala muito. Porque a gente fala demais, porque a gente gosta de dar opinião. É o que está acontecendo muito hoje em dia, né? Porque a gente tem redes sociais que todo mundo pode falar tudo e o que quiser, né? Então vai lá, acontece uma cena, todo mundo cai aquela enxurrada de opinião, todo mundo dando opinião, todo mundo julgando, mas ninguém conhece, ninguém sabe, ninguém que esteve presente ou conviveu para fazer os julgamentos que fazem. Por isso que a gente, cada vez mais a gente se encontra a nossa sociedade mais doente, porque o julgamento ele está uma coisa assim desacelerada, né? Bastou ver uma figura, pegar um recorte de uma situação, né? Não se vê o início nem se vê o final, se pega o recorte, posta e aí cai aquela enxurrada de julgamento. Gente boa, né? Ah, tá, gente boa sim, tá cheia no inferno, né? Ah, tá. E assim a gente vai vendo coisas, e vai ouvindo coisas, e também vamos falando coisas. A gente também se pega falando, concordando, se a gente não fala, mas a gente acena com a cabeça, né? Então esse é o nosso convite. Se morrer um homem de bem, cujo vizinho é um homem mau, todos dizem,
Seria melhor que tivesse morrido o homem mau. Acontece que estamos julgando de forma errada, pois aquele que partiu acabou a sua tarefa, e aquele que ficou, talvez nem tenha começado. Porque isso é muito da pessoa, isso é muito do espírito. Eu posso estar com 30 anos, mas eu ainda não consegui consertar nada. Sabe? E às vezes eu já estou com 30 anos e eu já vivi, já fiz toda, já cumpri a minha missão, porque nós sabemos, enquanto espíritas, que nós temos um planejamento reencarnatório. Ninguém vem de paraquedas no oba-oba, né? Meu Deus, essa é a minha família, a gente tem histórico, tudo é planejado. Nada é feito de rompante e nem o por acaso. Aliás, na doutrina a gente sabe que o por acaso não existe. Né? Então, acontece que estamos julgando de forma errada, porque aquele que viveu pouco, talvez já tinha cumprido a sua missão. Isso ajuda até a nos confortar quando a gente vê pessoas muito jovens desencarnando. Daí a gente para entender, nossa, ele já foi, ele voltou para a pátria espiritual, porque ele já cumpriu o que ele se prometeu, ou o que foi combinado para ele cumprir. Nos conforta, né? E a mesma coisa quando a gente vê alguém em sofrimento, em cima de uma cama, né? Aí a gente já começa a pensar assim, ó, nossa, ele está expurgando, ele está resgatando. A hora que chegar, Deus vai levá-lo, porque era até ali que ele tinha que ficar. É justamente por isso que a doutrina espírita não é a favor de eutanásia, porque as pessoas, elas precisam cumprir o tempo delas aqui na Terra. Agora, que forma de cumprimento é esse? Nossa, Shirley, mas sofrendo daquele jeito? Nós não somos Deus. Deus é que sabe. Deus tudo sabe. E Deus é justo e bom com todos. Então, não é castigo. É oportunidade. É o que a gente tem que entender. São as oportunidades. E que bom se a gente conseguir, no desencarne, se libertar daquele corpo físico doente, magrinho, sofrido, e aquele perispírito se ver livre. E chegar lá em cima, toda a equipe que preparou o seu planejamento, dizer, seja bem-vindo, meu irmão, você cumpriu. Você não faliu. Você cumpriu todo o nosso planejamento. Parabéns. Aí a gente começa a ter um outro olhar. Um olhar da bondade de Deus e um olhar que a gente não pode julgar. Porque, meus irmãos, de nada, absolutamente nada, a gente sabe enquanto a nossa própria vida e a dos nossos próximos. A gente só precisa acreditar e ter fé. Tudo aquilo que vem para a gente é nosso, eu não posso colocar na porta do vizinho, e tudo aquilo que vem para o nosso próximo é para ele não pode me dar. Se fosse assim, não sei se todos têm filhos, mas os nossos filhos não iriam ficar doentes, porque a gente ia pegar a doença e trazer para a gente não tem vontade, principalmente quando é bebezinho, 6 meses, está com aquela febre, não sabe falar, aquela angústia, a gente quer tirar aquela dor e passar para a gente. Mas não é assim que funciona, porque Deus sabe o que faz. Porque o homem bom deveria permanecer mais tempo na terra, ficando o homem mau com a sua tarefa abreviada. E vai vir um exemplo muito bom que a gente vai entender bem, não vai ficar dúvidas. O que diriam de um prisioneiro que, tendo cumprido a sua pena, ainda permanece na prisão? E se fosse dada a liberdade àquele que ainda não terminou de cumprir a sua pena? É um bom exemplo que o Evangelho nos traz. Se alguém pegou tantos anos de pena para ficar recluso e sai antes, o que a gente diz? Nem cumpriu. Como assim? Já saiu? Né? Então, é por aí que o Evangelho nos dá como exemplo. Vamos quando cumprimos a nossa missão, o nosso combinado, quando resgatamos.
Se vamos antes, porque cumprimos antes, né? Nada é feito por acaso. É claro, a gente abre uma exceção na questão do suicídio, né? Que daí é a pessoa que abrevia a sua própria vida. Mas aqui nós estamos falando de lei divina, de momento em que Deus convida a retornar à pátria espiritual. Todos sabemos que a verdadeira liberdade é quando desprendemos do corpo físico e quando estivermos encarnados resgatando dívidas, estamos em cativeiro. Porque a gente recebeu esse corpinho físico para que a gente consiga viver, né, aqui nesse plano na Terra, mas a gente tem esse empréstimo. Uma hora a gente vai devolvê-lo e a gente vai retornar. E esse corpo físico, ele é um instrumento, ele é a ferramenta que a gente pode cumprir todas as nossas missões. Se eu me propus a ser confeiteira, eu preciso fazer de tudo para entregar o melhor na minha profissão. Se eu sou engenheiro, eu preciso dar o melhor, não é ser o bambambam para ganhar mais dinheiro, para cobrar mais. Enquanto pessoa, me doar naquela profissão, porque aquela profissão, ela também está no nosso combinado. Vocês já ouviram gente que fica ali insistindo, quero fazer direito, vou fazer direito, tenta, daqui a pouco faz uma banda, é músico, se dá super bem, se encontra. Ô fulano, mas tu não queria direito? Ah, me encontrei tocando guitarra. Meu Deus, é a coisa que eu mais gosto. Não acontece essas coisas assim? As pessoas focam tanto numa coisa e daqui a pouco elas se veem fazendo outra e elas se encontram. Pessoas que trabalham uma vida inteira fazendo uma coisa, daí se aposentam, começam a exercer outra função e dizem, nossa, se eu soubesse eu tinha começado antes. Isso é que eu gosto de fazer. Porque até isso está no nosso planejamento. Nós viemos para fazer isso. E assim, ó, vamos fazer bem feito. Porque se fazer xingando, maldizendo, acordando de manhã, já xingando que vai para o trabalho, já xingando que vai encontrar gente lá que não gosta, vai voltar fazendo ela de novo. Vamos fazer bem feitinho para a gente voltar fazendo outras coisas, né? Porque daí essa eu já cumpri. Então, todos sabemos que a verdadeira liberdade é quando desprendemos do corpo físico. E quando estivermos encarnados resgatando as dívidas, estamos em cativeiro. Devemos ter o hábito de não julgar aquilo que não podemos compreender, pois a grande virtude está no equilíbrio. E aí a gente se pergunta, estamos em equilíbrio? Conseguimos ficar equilibrados, harmonizados durante um dia? Ou lá por uma certa hora do nosso dia a gente perde a paciência? A gente respira fundo, a gente deixa a pessoa falando sozinho, dá as costas, né? Que é até bom, porque daí a gente não torna a situação pior, a gente respira fundo, como dizia o nosso amigo Chico, se quiser xingar alguém, enche a boca de água, não engole, fica ali com a aguinha na boca, né? Isso era um conselho do Chico. Então, aquilo que não podemos compreender, que a gente não julga, nos traz equilíbrio. E é justamente isso que a gente deve procurar e que a gente precisa procurar nos dias de hoje, meus irmãos. A gente encontra, não é nada contra a terapia, pelo amor de Deus, porque eu acho que terapia salva, tá? Mas a gente encontra a maioria das pessoas, mas tu não faz terapia, mas tu não toma medicação, tu tá medicada, né? Porque isso já virou uma rotina. Porque falta esse equilíbrio, falta esse domínio de si próprio, de sentimentos, domínio de agressividade, domínio de julgamento, porque a gente está no papum, a gente está no espelho, bateu, levou. Como diz o filósofo Mário Cortella, olho por olho, dente por dente. Né? Então, esse equilíbrio a gente precisa ter.
E outra, a gente precisa se dominar, porque o terapeuta, ele nos ajuda, ele nos apoia, ele nos media, mas ele não toma atitude por nós. Né? Então a gente vai lá, xinga uma pessoa no serviço, enche a pessoa de lixo, não vamos dizer o serviço, vamos dizer assim, ó, eu já tive nessa posição, caixa de supermercado, eu já fui durante 5 anos caixa de supermercado, antes de ser professora. Aí chega aqueles clientes que eu não sei se não dormiram bem à noite, se estão com problema, se estão doentes, enfim, né? Alguma coisa acontece. Que a gente já, 7 horas da manhã, bom dia, jogando. Nossa, né? Aí essa pessoa já acorda de manhã, revoltada, aí maltrata as pessoas que os oferecem serviço, né? Não consegue olhar para o outro, dar bom dia, estudar e escutar o outro menos ainda, mas às 7 horas toma seu banhozinho, seu perfume, vou para terapia. Fazer o que? Milagre? Terapia vai salvar? Terapia não salva, centro espírita não salva, igreja, nada salva. Porque entra aqui e já escorre. É a prática, meus irmãos. São as mudanças. É a evolução. Vou para o centro espírita. Por quê? Porque eu quero ter paciência, eu não tenho. Está indo no lugar errado. Onde é que tem o senhor dia aqui, formulazinha de paciência para gente? Eu quero injetar na minha veia. Não tem. É prática. E a gente tem que tomar cuidado, já falei uma palestra dessa aqui, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pede, porque quando a gente diz, meu Deus, dá paciência, como é que ele vai dar paciência? Ele bota alguém na nossa frente que nos provoca. É ali que eu tenho que exercer a paciência. Aí a gente diz assim, meu Deus, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. É isso mesmo, que eu estou rezando e a assombração aparece, né, Rita? Para que a gente reze cada vez mais, porque se eu não rezar não vai vir assombração, eu não rezo. Aí eles não vão querer, que eles vêm para pedir ajuda, eles vêm para pedir luz, eu não estou rezando, e aquela ali eu não vou, ela nem reza, como é que ela vai me ajudar? Né? Então quando eu peço, Senhor, me dê paciência, fiquem ligados, vai aparecer uma provinha, e aí a gente vai encher a boca de água, a gente vai respirar fundo, e aí a gente vai ter que aprender a exercer essa paciência. É fácil? Não, é bem difícil, mas a gente consegue, é um dos nossos propósitos. Nossa capacidade de entendimento é tão limitada que não entendemos o conjunto da obra, diante de tudo isto que a gente está conversando até agora. Vocês não acham que a nossa capacidade de entendimento é limitada? Vocês já pararam para pensar assim, como que será lá no plano espiritual, quando eu soube que lá no plano espiritual, né, lá na nossa pátria verdadeira, tem aeróbus, eu fiquei pensando, não tem como. Como assim? O espírito não voa? Para que ele precisa entrar dentro de um meio de transporte para se locomover? Né? Então, a nossa capacidade de entendimento, ela é muito limitada. Então, como é que a gente quer sair julgando? Quer dizer quem deve e quem não deve morrer? Quem deve e quem não deve viver? Quando alguém... já foi tarde, era peso aqui na terra. Olha. E nós, enquanto isso, somos o quê? Nós estamos pesando também? Será que quando a gente desencarnar, vão soltar fogos, graças a Deus já foi? Ou vão chorar de tristeza, ela vai fazer falta? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu penso muito nisso. Quando eu for, será que lá no meu serviço vão olhar para aquela cadeira e vão dizer, ai, que limpeza, que alívio. O ambiente está até leve, fulano não está mais ali. Ou vão dizer assim, ai, tira aquela cadeira dali porque eu fico lembrando dela o tempo todo. Ela era uma parceira no meu serviço. Vamos refletir sobre isso? Acreditem, Deus é sempre justo em tudo que faz. Deus não privilegia ninguém. Tudo aquilo que nos acontece de bom ou de ruim é fruto das nossas ações e do nosso merecimento. A gente não é obrigado a semear, mas se semearmos, nós somos obrigados a colher. E aí o que é que nós estamos semeando?
julgamento, botando joinha lá num comentário preconceituoso. Às vezes a pessoa já está lá no chão, destruída, né? Já não se vê, não se encontra, né? No mundo, nessa vida louca que a gente está. Aqui, Manezinho, a gente diz que é nessa loucuragem. Aí vai lá para ouvir, para ser julgada por causa do seu peso, por causa da sua cor, por causa do seu, sei lá, do seu cabelo, por causa do seu emprego. Porque hoje em dia é muita humilhação, é muito julgamento, não se respeita. A pessoa está passando num caminhão, colhendo os nossos resíduos, nosso lixo. Aquela pessoa não é respeitada. As pessoas jogam o caco de vidro para elas cortar. As pessoas soltam o cachorro para morder a perna. Sabe, está muito assoberbado, é muito julgamento, né? É muita denúncia. E a gente precisa dar uma segurada, puxar o freio. Nós, enquanto espíritas, enquanto frequentadores de uma casa espírita, porque imagina vocês me vendo aqui agora, falando essas palavras tudo bonita que também é para mim, e amanhã vocês me vê lá no Mercocentro fechando o pau na fila do caixa. Aí vocês vão dizer, olha, a Shirley, julgando tudo que ela falou antes. Então nós temos a obrigação, o dever de aprender pelo menos um pouquinho. Vocês nem precisam estar no Mercocentro, alguém vai filmar, vai jogar e vai chegar o vídeo nas mãos de vocês, né? Porque hoje em dia a gente tem que tomar cuidado, porque nós estamos sendo filmados o tempo todo. A gente aparece em filmagens que a gente nem imaginava. Olha aqui, vê se não é tua. Pior é que era eu mesmo, né? O papo tá bom, mas a gente tem que encerrar, né? Cafezinho tá quentinho. Acreditem, meus irmãos, Deus é sempre justo em tudo que faz. Muitas vezes o que parece ser o mal é um bem. Vocês já ouviram falar no livramento? Às vezes as coisas na vida da gente são livramentos. Livramento de situações, livramento de pessoas. Tá? Meu Deus, eu tentei, não consegui, não sou merecedora. Calma. Calma que vem a resposta, mas é calma mesmo. Não é depressão, não é terapia, não é medicação. É calma, a resposta vai vir. Às vezes o mal, que parece o mal, é um bem. Por exemplo, um exemplo bem corriqueiro e bem rapidinho. Estou correndo, tenho uma reunião de trabalho em São Paulo e preciso pegar o avião. E chego no aeroporto, perdi o voo. Só que o avião caiu. Parecia um mal. Meu Deus, eu tinha uma reunião de trabalho, não podia faltar. Mas acabou sendo um bem, acabou sendo um livramento. Eu não estava escalada para desencarnar naquele momento. Né? Então, às vezes, as coisas que parecem ser o fim do mundo, no fundo, vai ter um cunho de bondade, de livramento, né? E isso é com pessoas também, porque às vezes a gente não consegue e tá tudo bem, né? A gente tenta, a gente só não pode ficar ali se violentando o tempo todo, porque eu preciso, a gente precisa, mas às vezes não dá, né? E não tem problema, porque essa não é a nossa última encarnação. Onde é que está escrito isso? A gente não sabe. De novo julgando. Né? A nossa capacidade de entendimento é aquela que a gente viu que ela é bem limitada. Façamos um esforço para perceber através do pensamento a visão estreita que possuímos, né? E a doutrina também nos diz que a gente sabe o que a gente precisa saber. A gente não sabe mais do que a gente deveria, porque a gente sabe o que precisa e às vezes a gente não consegue cumprir. A apostilinha tem 20 páginas, a gente não sai da quinta. Imagina nós com uma apostila com 100 páginas. Então a gente só sabe aquilo que a nossa razão, a nossa consciência, a nossa inteligência precisa saber. Eu não preciso saber tudo, né? Então a gente também dá uma segurada nessa questão. A vida atual, ela é tão passageira que ela torna-se apenas um pequeno instante.
se comparada a diversas vidas que o espírito terá que viver ao longo das suas infinitas existências. Porque a gente vive até os 90, quem vive até 100 já é uma exceção, né? O que são 90 anos diante de centenas de anos? É um sopro, né? Então, ela é muito passageira. A gente sempre fala isso, nossa vida é uma passagem. E é mesmo, é uma passagem. A gente embarca, aí quando chegar lá nas 60, 70 estações, a gente já começa a querer levantar para saltar, porque é o que a gente dura, não é? Que Jesus nos ajude. Que Jesus nos ajude, pelo menos, a filtrar aquilo que a gente vai falar. Mas eu pensei, mas eu não falei. Já é um avanço. Mas já que eu pensei, eu vou falar. 2 vezes o erro. Então, que a gente consiga filtrar, que a gente consiga se equilibrar. A gente não precisa ficar o dia inteiro, Pai Nosso que está no céu, mas a gente pode dizer, oh meu Deus, olhe para essa pessoa. Se a gente vê alguém em sofrimento, oh meu Deus, cuida desse coração. Isso já é uma oração, já é uma sintonia. Não precisa ficar de joelho rezando o dia inteiro, porque a gente também não tem nem tempo para isso. Mas a gente pode se sintonizar com a espiritualidade em qualquer lugar e em qualquer horário. Porque quando a água gelada bate, a gente rapidinho chama, né? Então, quando a água gelada bate em alguém, a gente precisa chamar também por ela. E aí a gente vai ter uma vida mais leve, mais tranquila, mais desacelerada, menos medicada, né? E aí vai ser muito bom para todo mundo, inclusive para a sociedade. Que nós possamos ser esses instrumentos de paz, de harmonia. É muito? Não, é pouco, mas já faz uma corrente, já ajuda a espiritualidade que tem muito trabalho. Obrigada pela atenção de vocês, pelos risos, pelas cabeças concordando. É isso mesmo, nós somos esses, mas é para isso que a gente vem aqui, para a gente aprender e para a gente começar a se policiar. Ninguém vai virar santo de uma hora para outra, para querer, já foi embora porque ele era bonzinho e ele fez tudo. Não vai acontecer, a gente vai quando tem que ir. E Deus não vai nos privilegiar por nada. E não adianta pedir para ir, porque esse telefone nem toca. Meu Deus, por que tu não me leva? Não vai rolar também. Vamos ficar aqui, vamos cumprir nosso propósito, vamos respeitar o planejamento que fizeram para a gente, porque não somos nós que escolhemos. São oportunidades que a gente precisa ter. Obrigada pela atenção de vocês. A gente está na metade da semana, né? Na semana de dias úteis, que é uma quarta-feira, que esse restinho de dias úteis possam ser os melhores, que a gente possa harmonizar, a gente possa tomar mais aguinha, né? E se for para ver notícias que vai nos deixar irritados, vamos fechar a tela. Que assim seja e que Jesus nos abençoe. Obrigada, meus irmãos.